A resposta da igreja em meio à crise. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Carlos Bernardo e aqui nós estamos desenvolvendo a salvação. Estamos vivendo dias bem difíceis. O mundo parou. Vimos diante dos nossos olhos o mundo inteiro refém de um vírus. E não só a economia, como também o nosso psicológico começou a ficar meio que abalado com tudo isso que está acontecendo. E a gente consegue ver reflexo disso na nossa fé, na nossa crença, naquilo que nós acreditamos realmente. Já que a reflexão de hoje é sobre perseguição e resposta da igreja em meio à crise, eu vou usar os pensamentos de Benjamin Scott nesse livro aqui, As Catatumbas de Roma. O maior desafio que a igreja já enfrentou e que a igreja enfrenta é confiar em Deus em meio à adversidade. É no momento crítico da vida que se é revelado aquilo que tem dentro do nosso coração. Podemos manifestar uma fé em Deus viva, uma fé no Deus que é o Deus Todo-Poderoso, ou podemos manifestar apenas ídolos que estão dentro do nosso coração. Nada melhor que uma crise para mostrar aquilo que tem dentro de nós. Benjamin vai deixar marcado ali relatos como quando Nero colocou fogo em Roma, colocando a culpa nos cristãos e desencadeando uma grande perseguição. Então, ele vai falar sobre o paganismo, vai falar sobre a idolatria romana, vai falar de como o cristão era considerado um fora da lei. As catacumbas eram túneis subterrâneos com uma grande extensão, onde serviu de esconderijo e também de cemitério para os cristãos na época das perseguições. Então o livro é basicamente essa história que ele vai contar. A gente está falando de um período onde o cristianismo era tido como fora da lei. O cristianismo só seria uma religião legal a partir do ano 315, com Constantino. Antes disso, eram considerados completamente ilegais. E o festival de morte sempre eram com os cristãos. E muitos eram pobres e também eles não tinham o direito de enterrar os seus mortos ou também de cremar os seus mortos no cemitério dos romanos, porque eles eram considerados pagãos, eles eram considerados fora da lei. Então, o homem que morria, a mulher que morria cristão, eles eram jogados em poços de areia, porque não tinha condição de fazer a cremação do corpo, então era jogado em tanques de areia, e chegou um certo ponto que aquela civilização estava se incomodando até com a civilização romana, se incomodava até com o cheiro de onde esses corpos eram jogados. Então, como os cristãos não tinham dinheiro para fazer então a cremação e também não tinham como enterrar os seus mortos junto com os romanos, o único lugar onde eles tinham para colocar esses cadáveres, esses mortos, que morriam pela fé, era dentro das catacumbas. E o mesmo lugar que servia para eles se esconder era o mesmo lugar onde ele enterrava então os seus mortos, aqueles que deram a vida pelo evangelho, aqueles que morreram sem negar a fé. O interessante desse livro é que o Benjamin ele nos leva a pensar de como era realmente a fé desse povo. Porque como não se bastasse a perseguição que eles viviam, eles tinham que enterrar os seus próprios entes queridos, os seus amigos, os seus conhecidos, aqueles que morreram no Coliseu, aqueles que morreram no Jardim de Nero sendo incendiado. Todos aqueles mortos mesmo que acreditavam em Deus, que tinham uma fé viva, eles tinham que ser enterrados no mesmo local onde eles se escondiam. E muitas das vezes o mesmo local onde eles faziam culto. Então o livro, Benjamin, ele deixa ali bem claro, ele quer mostrar muito como era a fé daquele povo em viver uma situação tão difícil. Lembrando que a situação crítica, ela manifesta aquilo que a gente tem dentro do nosso coração, se é um Deus verdadeiro ou se é um ídolo. E é bem legal e interessante quando você lê esse livro e você analisar, que o Benjamin ele vai fazer comparações. Ele compara um ímpio, ele vai comparar um pagão que morreu e o que está escrito na lápide do pagão. Aí você vai ver ali ofensas ao Criador, ofensas aos deuses, Muitas das vezes a indignação por um ente querido que morreu, uma criança. No livro tem bastante coisa sobre crianças que morreram e eles dizendo na lápide, por que levaste tão cedo? Aquela indignação daquela que morreu. E ele pega aquilo que está escrito na lápide
do cristão dentro da catacumba. Quando descobriram e foram ver o que estava escrito naquelas lápides, né, onde eles deixavam os mortos ali, eles faziam praticamente um dormitório e deitava ali a pessoa que morreu e fechava com telha, com cimento, com barro, né, cobrindo todo aquele dormitório, e escrevia na lápide, deixando então uma homenagem. Tanto é que depois isso aí virou um costume, né, escrever na lápide. E muitas das coisas que ele encontrou na sepultura do cristão, na lápide do cristão, era um convencimento e um conforto, porque eles acreditavam realmente que haveria uma nova vida. Eles acreditavam que no último dia Deus ia ressuscitar aqueles mortos, que ali era só uma passagem. E em muitas lápides estava escrito que ele alcançou a vitória, que agora ele já dorme no Senhor. Muito contrário das lápides dos pagões, muito contrário das lápides daqueles que morriam sem ter a fé cristã. Então o livro, e Benjamin, frisa muito nisso, em fazer a separação daquele que acreditava e daquele que não cria em Deus. O livro ainda vai dizer que na onde eles conseguiram chegar, porque eram muito túneis. Eles ainda vai contar a história de quando foram abertas as catatumbas para visitações. Muitas pessoas iam para lá e relatos de pessoas que se perderam de tão grande que é um labirinto gigantesco, né? De cemitério, de igreja e esconderijo. E eles não conseguiram chegar até o final dos túneis, porque era muita coisa. Você vai ver que ele vai dar números até onde eles foram, de tão grande que é. E dentro desses escritos, até onde eles conseguiram chegar, não tinha uma frase que eles se levantavam contra Roma, contra César, contra Cláudio, que depois foi imperador. Não existia isso, não. Porque eles não tinham o ódio daquela perseguição, mas eles sabiam realmente que ser perseguido fazia parte do cristianismo. Da mesma forma que Jesus disse que nós seríamos perseguidos, né, como ele foi, que nós seríamos odiados, isso estava bem vivo no coração daqueles que estavam ali sendo perseguidos. Ele traz então essa narração, essa narrativa para nós, mostrando realmente que a fé deles era uma fé muito diferente da fé hoje atual. Hoje a gente não vivemos nesse contexto de perseguição. Hoje, parecido com o que eles vivem, não. Talvez alguns países que são mais fechados, onde há um regime ditador, sim. Mas nós, aqui no Brasil, onde eu moro e tal, a gente não temos isso. Então, a fé que eles tinham é uma fé bem diferente da nossa. Talvez porque eles estavam ali poucos anos, né, dos apóstolos, e aquela fé ainda estava uma fé viva, e eles viviam uma perseguição bíblica mesmo. Mas Benjamin, ele chegou a levar esse lado, que eles tinham mesmo a esperança de uma ressurreição, que tudo aquilo fazia parte para que eles pudessem entrar no reino de Deus, que aquela perseguição era uma perseguição já prevista pelo Evangelho, pelo que a Escritura Sagrada diz. Então, em resumo, era isso aí. Os esconderijos, os túneis subterrâneos por debaixo da terra, um labirinto enorme, ao redor, né, das paredes, as pessoas que morreram, esperando ali a ressurreição, era aquilo que eles criam. No tempo de perseguição, eles se escondiam nas catatumbas e era o mesmo local de culto. É muito interessante isso, porque a vida e a morte, elas estavam ali praticamente a centímetros dele. Ao mesmo tempo que estava adorando ao Deus vivo, ao Deus poderoso, com a fé e a esperança, do lado estava a lápide, do lado estava o sepulcro de alguém que tinha morrido por entregar a sua vida ao Evangelho. Então esse é o resumo do livro. É muito interessante que muita coisa que eles acharam escrito nas paredes, nas lápides, é usada até hoje. Alguns sinais, como sinais de peixe, sinais da âncora, sinais da cruz. E para finalizar o livro, ele vai denunciar uma das doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a doutrina do purgatório. Ele vai dar várias ali referências que o purgatório não existe, que é uma invenção romana, e que, como eles acreditam nas catatumbas, que eles abrem para visitação, e eles veem que ali a primeira fé dos cristãos, e que o que os cristãos mostravam, viviam, não tinha nada a ver com passar por um purgatório, ter expurgação de pecado depois da morte. Eles não acreditavam nisso. O que estava escrito ali nos desenhos e nas lápides era que eles já foram salvos e esperavam então a ressurreição. Então ele denuncia essa falsa doutrina do purgatório católico
no último capítulo do seu livro, fechando então esse livro com uma denúncia, né? Já que está aberto para museu, para visitar, então pelo menos vocês olhem que eles não acreditavam nisso. E se os primeiros cristãos não acreditavam, por que eles introduziram isso? Conhecer a história da igreja, conhecer a história de homens e mulheres que morreram, que deram a sua vida pelo evangelho, que não negaram a sua fé, é muito inspirador. Se bem que esses homens não tiveram seus nomes no hall da fama, também não tiveram seus nomes lançados no estrelato, tiveram até seus nomes esquecidos nessa terra, mas tiveram o seu nome escrito no livro da vida. E isso já é o bastante. Traz inspiração mesmo seguir eles. Traz inspiração ser como eles e guardar a fé como eles guardaram. E pensando bem, qual é o nosso problema mesmo? Não chega nem aos pés do que eles passaram. Lembre-se, a crise revela o que tem dentro do seu coração. A crise revela se é uma fé viva ou se é uma fé em ídolos. Essa é a reflexão, que Deus abençoe vocês. Eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, eu gostaria que você divulgasse esse vídeo, que você compartilhasse com um amigo, que você nos ajudasse a crescer e divulgar uma boa teologia, uma boa reflexão e expandir o reino de Deus, ok? Que Deus abençoe, até uma próxima, até segunda-feira que vem, se Deus assim permitir.